Estudos indicam que 10 a 12% dos homens inférteis apresentam quadros de oligozoospermia grave ou até mesmo azoospermia. Eu sou o Dr. Bruno Bedosky, médico especialista da clínica BedMed, e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante que é a oligozoospermia, ou seja, a redução na concentração dos espermatozoides no ejaculado. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com amigos que possam se interessar sobre esse assunto. Oligozoospermia, também conhecido como oligospermia, basicamente é uma alteração na qual ocorre uma redução na concentração de espermatozoides no ejaculado. Nós sabemos que quanto menor a quantidade de espermatozoides no ejaculado, menores são as chances de que o homem consiga engravidar espontaneamente a sua parceira. No momento do ato sexual, durante a ejaculação, milhões de espermatozoides são depositados no interior do canal vaginal. Dentre esses milhões de espermatozoides, apenas algumas centenas acabam atingindo a porção final da tuba uterina para que ocorra um encontro entre o óvulo e o espermatozoide e para que ocorra o processo de fecundação e formação do embrião. Portanto, se milhões de espermatozoides são ejaculados e apenas centenas atingem a tuba uterina, imagina casos nos quais o homem tem uma redução acentuada na quantidade de espermatozoides. O quanto isso não pode impactar a sua fertilidade e, consequentemente, gerar casos de infertilidade conjugal. Muitos homens me perguntam quais são as principais causas da oligozoospermia. Basicamente, as principais causas são doenças, como por exemplo a varicocele, a criptorquidia, a obesidade, uso de drogas anabolizantes, às vezes situações no qual o homem se expõe a determinadas toxinas ambientais, situações no qual o homem acaba se expondo a temperaturas muito elevadas, com aumento da temperatura testicular, gerando quadros de maior liberação de radicais livres que acabam prejudicando a formação dos espermatozoides. As alterações genéticas podem gerar oligozoospermia e, em alguns casos, determinados tipos de cirurgias podem também promover alterações na produção dos espermatozoides. Basicamente, o diagnóstico da oligozoospermia é feito por meio da coleta de um exame chamado espermograma, que é um exame feito por meio de masturbação. Quando o homem realiza essa coleta, que é indicada 2 a 5 dias de abstinência sexual antes de realizar essa coleta, o laboratório acaba emitindo um relatório que avalia todas as características quantitativas do sêmen, desde o volume do ejaculado, a concentração de espermatozoides, a motilidade e a morfologia dos espermatozoides, e a partir dessa análise quantitativa a gente consegue notar se a quantidade de espermatozoides no ejaculado está dentro do normal ou não. Pelos critérios da Organização Mundial da Saúde, basicamente nós temos que, num volume de ejaculado total, teríamos que ter pelo menos mais de 39 milhões de espermatozoides. Ou, se formos pegar por ml de sêmen, pelo menos acima de 15 milhões por ml de sêmen. A oligozoospermia ela pode ser classificada em leve, moderada ou grave. E quanto mais grave for a oligozoospermia, mais difícil será o tratamento, porque a concentração de espermatozoides será cada vez menor. Quando o homem possui entre 15 a 10 milhões de espermatozoides por ml, é uma oligozoospermia leve. Quando o homem possui entre 10 a 5 milhões de espermatozoides por ml, é uma oligozoospermia moderada, e quando ele possui menos de 5 milhões de espermatozoides por ml, é uma oligozoospermia grave. E nessa situação, é importante que o homem realize uma avaliação de cariótipo e microdeleção do cromossomo Y, porque pode acontecer desse homem ter alguma alteração genética que indique a falha na produção dos espermatozoides. Basicamente, a oligozoospermia, ela não apresenta muitos sintomas clínicos. O homem não tem quadros, geralmente, de disfunção erétil, ejaculação retrógrada, ejaculação precoce, nada disso. Esse exame do espermograma acaba sendo feito muitas vezes porque o homem tem dificuldade para obter uma gravidez de forma espontânea. E aí, por meio desse exame, nós acabamos diagnosticando a oligozoospermia e acabamos fazendo uma investigação minuciosa para tentar entender o que está causando essa oligozoospermia.
Geralmente nós realizamos exames, além do espermograma, de ultrassom de bolsa testicular, dosagens de hormônios, incluindo hormônios da tireoide, hormônios masculinos como testosterona, hormônios femininos como o FSH, estradiol, e também avaliamos a questão da taxa de fragmentação do DNA espermático, porque geralmente quando o homem tem uma concentração reduzida de produção de espermatozoides no ejaculado, geralmente esses espermatozoides eles têm uma alta taxa de fragmentação, indicando um risco maior desse sêmen não conseguir fertilizar adequadamente o óvulo e formar um bom embrião. A partir desse diagnóstico da oligosospermia e a partir da gravidade da doença, nós podemos indicar determinados tipos de tratamento. Casos de oligosospermia leve, no qual o homem pode realizar mudanças no estilo de vida, geralmente esses tratamentos são os mais indicados. Porém, caso o homem tenha alguma infecção, é importante realizar o tratamento com antibiótico. Caso o homem tenha alguma dilatação das veias do testículo, como varicocele, é importante realizar a cirurgia para correção da varicocele. Mas em casos mais graves, no qual o homem tem uma idade muito avançada ou tem alguma alteração genética que está causando essa oligosospermia severa, aí tratamentos de reprodução humana como a ICSI, que é a injeção do espermatozoide diretamente dentro do óvulo em ambiente laboratorial, acaba apresentando melhores resultados. E é sempre importante indicar, em casos nos quais o homem tem uma alteração seminal grave e forma o embrião em laboratório, muitas vezes é indicado que esse embrião seja biopsiado e analisado geneticamente para descartar qualquer tipo de alteração genética que está sendo transmitida para a prole. A oligosospermia não necessariamente induz a uma infertilidade. Tem muitos homens que têm uma concentração baixa de espermatozoides no ejaculado que conseguem engravidar suas esposas. Mas, num contexto geral, quando o homem identifica uma alteração no seu padrão seminal, é extremamente importante que ele faça uma avaliação com um médico especialista em reprodução humana, porque quanto mais precoce for essa visita, mais fácil será de tratar essa situação. Não se esqueça de deixar o like no nosso canal, de se inscrever e de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Em breve nós iremos lançar mais vídeos sobre saúde reprodutiva masculina e fertilidade.